Shalom a todos. A oração do Shabat seja uma oração diferente, porque a palavra de Deus, naquela passagem lá de Nazaré, diz que o Senhor Yehoshua entra no templo para ensinar como é o seu costume. Então hoje é o dia de aprender a palavra de Deus. Hoje é o dia de buscar o conhecimento. Não tratar o conhecimento com desprezo. Aqueles que desprezam o conhecimento será desprezado pelo Criador, como está escrito na palavra de Deus. Observa bem aquela passagem do Senhor Yehoshua em Nazaré, que ele entra no templo como é o seu costume. Fala no presente, como é o seu costume. Então hoje é dia de aprender a palavra de Deus. Até a nossa oração hoje é uma oração diferente. Aonde for pregado, aonde for anunciado, aonde for aberta a sua palavra hoje, ó Criador, faça uma obra na mente deste povo. Faça uma obra no coração, na vida deste povo. Mas principalmente na mente. Porque o inimigo trabalha na mente das pessoas para escravizar as pessoas. Como aquele versículo que nós sempre ditamos aqui, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou a mente da humanidade e fez 3 coisas na mente da humanidade. Não vê a luz do Evangelho, não vê a glória do Mashiach. Vamos ler lá que eu sei que é 3 coisas que o inimigo fez na mente das pessoas. E se nós começarmos a orar, o Criador entrar na mente das pessoas e fazer uma obra, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Vamos ver as 3 coisas que o inimigo fez na mente das pessoas, tornando as pessoas escravas, mesquinhas, inimigas de Deus, entendeu? Mas vamos estar meditando aqui, ó. Que eu já esqueci o versículo, mas eu sei que o inimigo fez 3 coisas na mente das pessoas. Esse versículo era para me saber de cor, para nós saber de cor. Mas tem hora que às vezes a gente esquece algo da palavra de Deus e é bom a gente estar lendo para relembrar. Mas só aguardando. O sábado, as festas santas, é o dia de aprender com o Criador. Porque é o dia que ele entra no templo para ensinar. É costume dele. Entendeu? Então, por isso que nós, irmão Nilson, valoriza o Shabat para buscar a palavra de Deus. É o dia que o Criador visita as pessoas que têm boa vontade para aprender, para ensinar, para estar com ele neste dia. Vamos estar lendo, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória do Mashiach, que é a imagem de Deus. Então são essas 3 coisas que o inimigo fez na mente das pessoas. São essas. Ele não deixa resplandecer a luz do Evangelho, não deixa ver a glória do Mashiach e não deixa ver a imagem de Deus. Estão ouvindo? Essa é a função do inimigo aqui na terra. É fazer essas 3 coisas. Esse versículo, essa palavra tem que estar na mente de uma testemunha do Criador. Saber como que o inimigo age. Você entendeu? Aqui, ó. Ele não deixa ver a luz do Evangelho,
não deixa ver a glória do Mashiach e não deixa ver a imagem de Deus, como está em Colossenses 1,15, que Paulo aponta para ele. Ele é a imagem de Deus. Você entendeu? Então não é a doutrina do irmão Nilson. Não. Não é a doutrina das testemunhas de Yehoshua que crê no único Deus. Não. É a palavra de Deus. Então que nas nossas orações nós repreender esse demônio que age na mente das pessoas, para não deixar as pessoas enxergar o único Deus. Se o próprio Senhor Yehoshua, quando esteve na terra, ele disse, eu e o Pai somos um. E o povo não acorda. O povo não desperta. O povo não desperta. Essa semana o pastor Antônio Júnior foi chamado de jumento de Roma. Jumento de Roma. Por estudar tanto e não saber nada. Por estudar tanto e não acreditar. Entra no YouTube do irmão Nilson. Ali tem uma palavra comunidade. Clique em cima dessa palavra comunidade. Que você vai ver ali o pastor Antônio Júnior sendo chamado de jumento de Roma. Entendeu? Olha a palavra desse pastor. Os judeus não acreditam na imagem romana e falou o nome dela, né? Aí alguém ali disse para ele, jumento de Roma, você não aprende? A imagem romana não é o Senhor Yehoshua. Até a letra J eles criaram na Santa Inquisição e você não aprende. Jumento de Roma. Você entendeu? Então, o YouTube tem essa comunidade ali que você pode entrar. Tem mais de 2.000 perguntas e respostas ali. O irmão Nilson pregando para os padres, para os pastores e dialogando com ele. Mas nesta passagem ele foi, pastor Antônio Júnior foi chamado de jumento de Roma. Entendeu? Entra ali no YouTube e clica comunidade, você vai ver aonde ele foi chamado de jumento de Roma, por não acreditar. O Criador está fazendo algo na vida do povo. O povo está se despertando. Muitas pessoas já não celebram mais o Natal, como antigamente. Estão ouvindo? Então a gente tem que estudar, tomar conhecimento, ter sabedoria, que através do estudo nós sabemos as coisas. Vocês sabiam que esse ano o país do Uruguai, que é bem próximo aqui de nós, faz 100 anos que não celebra mais o Natal? Vocês sabiam disso? Então o conhecimento é isso. Cada dia que passa, nós conhecemos algo. Cada dia que passa, nós sabemos uma coisa nova. Então você vai no seu Google e escreve, qual país que faz 100 anos que não celebra o Natal? Uruguai. Estão vendo? Aqui pertinho da gente. E a gente vê que as pessoas estão se despertando. As pessoas estão fazendo pergunta. Até esse ano que citaram muito João 1,14, embora que eles não sabem o que é João 1,14. Tem que ter o Espírito do Criador para saber. Se não tiver o Espírito do Criador, você vai ler um versículo fácil e você não vai entender, você vai distorcer a palavra de Deus. E João 1,14 foi muito citado desta festa pagã. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Você entendeu? Se não tiver o Espírito, você leva para uma dualidade, leva para
uma trindade e passa desapercebido com as coisas de Deus. Então é bom saber buscar o Criador para entender. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 8:2? Vocês veem que ninguém sabe tudo, baseado em 1 Coríntios 8:2. Você entendeu? Não vai querer crescer para cima dos outros, achar que você é dono da palavra de Deus, entendeu? Que você vai ser humilhado por esse Deus, porque essa palavra pertence ao Criador, pertence a Deus. Lembra daquela passagem do apóstolo Paulo? Que ele chegou naquela comunidade e ele pregou ali diferente. Primeiro vamos orar para que a palavra de Deus seja dada no abrir e fechar da boca. Você entendeu? Então essa palavra que nós pregamos, ela tem um dono. Ela não é propriedade de homem da terra. Estão ouvindo? Baseia lá naquela comunidade que Paulo foi e chamou o povo. Vamos orar para que a palavra desse Deus seja manifesta no abrir e fechar da boca. Estão ouvindo? Então esta palavra pertence ao Deus vivo, pertence ao Criador. Agora o versículo de 1 Coríntios 8:2. Confirma aí na sua Bíblia. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Estão ouvindo? É um versículo difícil de entender, mas é um versículo com grande conteúdo. Um versículo com grande conteúdo. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Entendeu? Era para nós saber muito mais. Muito mais ainda. Entendeu? Então esta é a palavra de Deus. Cada vez que você pegar a sua Bíblia, a sua Torá, você saiba que esta palavra tem um dono. Esta palavra pertence ao Criador. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. Então tem um significado muito forte. E esta palavra em 1 Coríntios 1:23, ali está escrito que é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus. Medita aí, vê aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 1:23. Então é loucura para um povo e escândalo para outro povo. Mas por que a Bíblia fala dos gregos e fala dos judeus e não fala dos muçulmanos, irmão Nilson? Porque quando escreveu a Bíblia não existia povo muçulmanos. O povo muçulmano não é um povo antigo. É um povo que foi criado ali pelo ano 600. Então você vê que não tem nem uma base bíblica. Base de sonhos, de revelação, de coisas assim. Que se criou os muçulmanos. Vocês acho que nunca viram um pregador falar dos muçulmanos. Mas vai no seu Google, escreve no seu Google. Se você não tiver preguiça de escrever, você só faz a pergunta: em que ano foi criado os muçulmanos? Você vai ver que é aproximadamente no ano 600 que foi criado os muçulmanos. E já criaram um calendário também. Vocês veem que confusão? Calendário do Criador. Qual que é o primeiro dia do mês? É a Lua Nova. A Lua Nova se comemora como o primeiro dia do mês. E no calendário muçulmano, qual é o primeiro dia do mês? Vocês sabem? Se vocês sabem, comente embaixo aqui deste vídeo. O primeiro dia do calendário muçulmano é a lua crescente. Quer dizer, eles fizeram tudo ao contrário.
E é um povo que cresce, é um povo que aumenta. A mentira cresce, a mentira avança. É isso que acontece aqui nesse mundo. Os três maiores países da Europa está destruído, porque abriu a porta para esse povo, os muçulmanos radicais. Você entendeu? A Alemanha está destruída. Lá teve uma presidente lá, tipo Dilma, assim, um lixo humano. Pessoa que mata, rouba e destrói. Entendeu? Olha a situação do ser humano. Pessoa que mata, rouba e destrói. E ela abriu as portas para esses muçulmanos radicais. A Alemanha está destruída. A França está destruída. A Espanha está destruída. Porque eles entraram, eles roubam, estrupam, não respeitam a ninguém. Você entendeu? Quer dizer, um país de primeiro mundo recebe pessoas de terceiro, quarto, quinto mundo. A tendência é ser destruída. Os Estados Unidos já estava sendo destruído, com 11 milhões de imigrantes ilegais. Vocês sabem o que é 11 milhões de pessoas? É uma cidade igual à capital paulista, que tem 11 milhões, 12 milhões de pessoas. Colocaram uma cidade do tamanho de São Paulo dentro dos Estados Unidos, de imigrantes ilegais. Sabe o que é isso? E um povo que começou depois da Bíblia, 600 anos depois do Mashiach, que vem começar esses muçulmanos. E eles falam de Moisés, falam dos profetas. Você entendeu? É estranho as coisas aqui neste mundo. A gente que prega a verdade, mostra a verdade. É difícil de convencer uma pessoa. Estão ouvindo? Mas eles, na mentira, na traição, eles ganham multidões. Estão ouvindo? Então a palavra continua a mesma. É escândalo é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas a palavra é a mesma. Vamos estar lendo aqui o versículo. 1 Coríntios 1 e 23. Mas nós pregamos a Mashiach crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então vocês veem que os muçulmanos não está na Bíblia. Porque às vezes surge pergunta, por que os muçulmanos não está na Bíblia? E eu nunca vi alguém falar sobre os muçulmanos. É que eles foram criados 600 anos depois do Mashiach. Depois do Mashiach que foi... E assim, que muitas seitas grandes foram criadas depois do Mashiach. O budismo é uma seita grande, criada depois do Mashiach. Falar em budismo, o Japão é o país que mais deve no mundo. Está ouvindo? Isso eu falo aqui, é coisas que a imprensa já não fala mais. O Japão é o país que mais deve no mundo. E a maioria são budistas. As religiões da Índia,
Quem sabia que a população da Índia já passou a população da China? A Índia, em população, já é maior do que a China. E as religiões da Índia são religiões fortes. E foram tudo criadas depois também. Que vocês veem que eles criam as religiões e as religiões crescem. Mas a verdade, às vezes, dá uma patinada aqui neste mundo. Então você que tem a verdade, dá valor no seu semelhante, dá valor no seu irmão, entendeu? Porque este é o conhecimento de Deus na nossa vida. Esse é o ensinamento de Deus para a salvação dos últimos dias. E esse povo muçulmano também, eles guardam parte da Torá, eles guardam. Eles não comem carne de porco. Eles criaram um dia da semana para descanso, né? Igual o povo do Criador guarda o sábado em honra ao Criador, pela palavra do Criador. Os gregos, as religiões gregas e romanas guardam o domingo. E os muçulmanos, se não me falha a memória, é na terça-feira, mas é um dia diferente que eles guardam durante a semana para adoração. Então fique com esta palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento e continue orando. A Europa está em desespero. Eles estão se preparando para a guerra. O PIB deles é 2% para a guerra e agora em 2025 vai mudar para 4% o PIB europeu para as guerras. Com esse PIB se resolve a fome do mundo, mas eles querem resolver o problema das guerras. E o desespero está muito grande na Europa, porque eles têm uma dívida com o Criador. E qual é a dívida que eles têm com o Criador? Nos 600 anos da Santa Inquisição, passaram o pano para a Igreja Romana. E no Holocausto, 6 milhões de judeus passaram pano para a Igreja Romana. Estão ouvindo? Assistiram o filme 1506, o Massacre de Lisboa. 2 dias mataram 4.000 judeus. E o primeiro judeu morto dentro da Igreja Romana. Você entendeu? É um filme de 20 minutos, mas com conteúdo muito bom, né? Você está falando que Portugal não está envolvido? Está sim, porque em 2 dias se matou 4.000 judeus. O primeiro foi morto dentro da Igreja Romana. Então assista esse filme. Compensa assistir para restaurar, para revigorar a sua fé e você saber os acontecimentos da história, o que fizeram com esse povo que guardava as coisas do Criador. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra. Amém.